Olá pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui, a Karen, no canal Karen Dawood. Como vocês sabem, eu sempre faço comentários aqui sobre política internacional, minha formação em ciência política, para quem não conhece, e também em relações internacionais. Tenho uma pós-graduação pela Harvard, também tenho a minha pós-graduação de mestrado também pela Universidade de Jindal, da Índia, tenho também pela Uninter a minha graduação em ciência política e eu continuo estudando sobre isso, porque política não para e a situação que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é bem crítica. Está acontecendo um espalhamento de protestos que já estão saindo da Califórnia para ir para Nova York, e também para Washington e demais estados, também no Texas e tudo mais. Então, a gente está vendo que há um grande inconformismo da população, aqui nos Estados Unidos, principalmente com a situação que nós estamos enfrentando agora, e que não me parece nada fácil, assim, tão fácil de se resolver, porque esse imbróglio tomou conta dos Estados Unidos. O Donald Trump chamou a Guarda Nacional, também chamou a Marinha, para controlar a população que está realmente lutando pelos seus direitos de imigrar, né? Justamente porque eles chamam de Starland, né? Que foi uma terra roubada, né? Então, essa terra, então, eles não são considerados ilegais, e realmente uma grande parte da Califórnia é de imigrantes latinos, na sua maioria mexicanos, descendentes de mexicanos, e se a gente vê por esse lado, a gente começa a realmente a se tocar de quanto é importante essa afirmação, né, de que as pessoas não estão contentes com o governo de Donald Trump. A gente vai ver aqui alguns vídeos que a gente vai fazer react do que está acontecendo aqui. Eu posso comentar com vocês como ilustração, né, sobre alguns canais que eu vi, e a gente vai conversar sobre esse assunto e em mais detalhes o porquê que isso está mexendo tanto com os Estados Unidos, e vai vir mais protestos pela frente até que esse governo entre nos eixos com os imigrantes. We're covering the breaking news, the protests here in Los Angeles, where we are anticipating a decision any minute regarding a curfew here in Los Angeles, which would take effect tonight as darkness falls where we are. So as we anticipate that decision coming any moment, clear that the mayor of Los Angeles supports it, we've got live pictures of protesters in New York and Chicago filling the streets. In fact, new video just into out front of a car in Chicago moving through a protest. It appeared to push a few sign holders there in the protest in Chicago before then speeding away. So unclear exactly what we were seeing there. Also, large protests underway in New York City, protesting Trump's deportation and the use of ICE officers with those ICE raids. Shimon Prokupez is out front in New York City. Whitney Wild is out front in Chicago. I want to begin, though, with you, Shimon, in New York. And what are you seeing there? So, Erin, one of the largest protests that this city has seen in quite some time. This protest has stretched for blocks from each side of the avenues, from 6th Avenue. We're now on Hudson Street, and we've been... Para quem não sabe, eu sou aqui de Nova York e eles estão começando a fazer o protesto. Esse protesto ainda não chega nem à metade, nem começo, porque eles vão fazer um protesto no dia 14 em todos os Estados Unidos, e aí vai ser um protesto em geral, em todos os estados ao mesmo tempo. Vai ser um protesto e eu vou nesse protesto. We've been going for about nearly 2 hours, and you can see people are holding signs saying ICE out of New York City. We've seen flags of Mexico, we've seen the Palestinian flag, and really just a convergence of different issues and different concerns that people here in New York City have. Sim, porque calhou de ser tantos problemas que os Estados Unidos está se envolvendo com a guerra do genocídio lá de Gaza, e também com relação à imigração. Isso aí afeta os donos da terra, né? As pessoas que são originais da terra. E também lembrando que a maioria dos deportados são latinos, e eles são, na sua maioria, bastante mexicanos, e são donos da terra. Então, isso aí é uma grande mentira dizer que eles são
ilegais é uma grande mentira, porque na verdade ninguém pode ser ilegal numa terra que tem a sua descendência. Então, a maneira de que está se tratando está fazendo com que as pessoas se eduquem mais com seus direitos, e mesmo pessoas que não têm nada a ver com o assunto, elas estão se manifestando e apoiando essas causas, e as causas são de maneira convergentes, né? Porque elas lutam pelo mesmo direito, o direito de ficar na sua terra, o direito de ficar no seu lugar, enfim, né? Fora o preconceito e todas essas coisas. As relações estão realmente se chocando como um clash, né? E está mais que na hora de o mundo todo se posicionar nessas pautas, né, da imigração, e a pauta palestina é muito importante, principalmente para os santuários como Califórnia, Nova York, agora Chicago também tem pessoas fazendo, que são lugares mais, digamos, progressistas, que têm essa mentalidade, independente do alinhamento do prefeito de Nova York, o Adams, ele tem um alinhamento ao Trump, porque ele também é um cara corrupto, né? Mas as pessoas não estão caladas, não, elas estão começando a se manifestar, porque quanto mais a manifestação tomar um corpo e ser de uma maneira não tão violenta quanto Los Angeles, né, eu acredito que tem que ser mais em número de pessoas do que violência, isso vai dar um susto, assim, nesse governo, vai assustar bastante, né, que ver que eles estão numa iminência de uma, digamos, revolução, né, mas a gente sabe que ficar em status quo é que o americano não pode mais ficar, porque mais meses vão ir e mais problemas o Trump vai colocar para as pessoas, né? E ele está realmente indo contra todas as instituições americanas. Also, they all first gathered at around 5 o'clock Eastern here at Foley Square, which is right outside the federal building and ICE offices. And they then marched for about several blocks, and then they veered off onto another street, Varick Street, where there are more ICE offices and the immigration courts. And they stood there for several minutes chanting and getting together. And all of the traffic in the area was completely shut down. And it was the first time that we had seen the NYPD start to mobilize, start to gather to try and figure out how to get the street back open. But the demonstrators here left, and this is where we are now on Hudson Street. We are now marching towards a park. Ele está falando que a polícia de Nova York está tentando amenizar a situação, abrir espaço e proteger o espaço de manifestação pacífica aí, né? Que está sendo, por enquanto, pacífica, né? Até para não fomentar o ódio das pessoas, porque o quebra-quebra é quando eles começam a ir contra as pessoas, porque é muito conhecida a polícia daqui, ela é bem truculentinha, né? E parece que eles estão mudando o discurso deles, né? Eu acho que o prefeito está mandando eles não fazerem o mesmo confronto para não abrir um confronto maior, né? Where they plan on stopping, and we'll see if that continues. But what is so significant here, Aaron, certainly I've covered a lot of protests here the last several years. This is one of the largest demonstrations, certainly, that we've had here in New York City. As for the NYPD, they are letting them, they are allowing them to take over the streets, to march. Of course, the goal is to have them essentially tire out and then stop. But we're not seeing any kind of show of force. We're not even seeing NYPD in the middle of the crowd. Most of them, when they do appear, they're on the outside of the group, and they're just allowing them to continue now to march. And they've been going for well over 2 hours now, Aaron. All right, Shimon, thank you very much. Going to be covering this from New York tonight. And let's go to Chicago, where Whitney Wild has been covering the protest there. Whitney, we saw that video of the car just moments ago, but what are you seeing where you are right now? O povo está se unindo. We're here at the Federal Plaza. This is right outside the Federal Courthouse here in downtown. É muito importante que cidadãos americanos e pessoas que estão documentadas, né, façam esses protestos, porque a chance deles terem um problema ou serem pegos é menor, verdade, e também porque é uma forma de ajuda, né, e de união, porque o que estava acontecendo é que uma elitezinha como esses bolsonaristas, né, mas também é a mesma coisa, os trumpistas, né, que são políticos, que todos são descendentes de latinos, de pessoas vindas de outros países, né, para eles está tudo bom, inclusive o Donald Trump, né, que o pai dele era alemão, né, então pessoas que vêm para cá, nascem até aqui, mas por acaso seus pais são de fora,
os pais do Donald Trump eram de fora, né? A mãe era escocesa e o pai era alemão. Então, ele nasceu aqui, por um acaso, ele é americano. Mas, assim, todas as pessoas que estão em situação regular devem fazer manifestações, devem se arriscar sim, porque eu acho que as pessoas que são imigrantes, que estão indocumentadas, eu me recuso a dizer ilegais, estão sofrendo muito, e o mundo todo está vendo, né, o tratamento que eles fazem principalmente com crianças. Eu fiquei bem apavorada que prendem crianças assim de uma forma truculenta, adolescentes e mulheres, não mais escondem a raiva em cima dos imigrantes. Então, tudo porque eles se escondem numa fala racista do Donald Trump. Então, é importante que as pessoas façam essa manifestação que está acontecendo de forma gradual. Em Nova York, como a gente viu aqui na CNN, eles estão dizendo que foi de uma forma mais pacífica, porque a polícia não foi tão truculenta, deixou abrir espaço, porque eles viram o que aconteceu na Califórnia. Mas a gente vai retomar depois com o governador da Califórnia, o que ele fala sobre o speech dele de ontem, que é bem importante da gente assistir, mas vamos continuar aqui vendo o que está acontecendo em Chicago. Agora começou a haver uma movimentação em Chicago, que também é dito como um lugar mais pró-imigrantes também, né? Downtown Chicago, this is a really common place where people protest. It's quiet at the moment, Aaron, but this is where that very large protest had stepped off. That was around 5:30. They made their way down the most iconic location in Chicago, Magnificent Mile, right down Michigan Avenue. And Aaron, if you can see from those aerial video, that really gives you a sense of the scale here, because this protest was massive. It took up, the entire side of Michigan Avenue. It also started to sort of edge into oncoming traffic the other way. What we're told by people who are at the very center of organizing this is that crowd is about to come back to Federal Plaza, where they will continue this protest. But as you had mentioned, this has been a peaceful protest. The major incident here was that car that appeared to clip a few protesters. That was at Wabash and Monroe. So we're going to continue to try to figure out what happened there, if that driver was arrested, what the intention for that driver was, Aaron. A lot of open questions here, but for the most part, despite the scale here, and it is a noisy protest, there have been no major... Que pode acontecer com esse motorista ser uma polícia, como é que se diz, a paisana, né? Esse que é o problema. Eles podem ser que eles tenham visto um agente do ICE, alguma coisa assim, para eles terem implicado com aquele carro. Eu não acho que eles iam fazer assim do nada. Major incidents aside from that car that appeared to have driven, into or near that protest, Aaron. Whitney Wild, thank you very much in Chicago. And we'll be back here with the breaking news here in LA, watching the protests here and the possibility of the breaking news of a curfew any moment. We'll be right back. We're looking at these live images here out of Los Angeles, pictures of the fifth day of protests, various street intersections here throughout downtown LA over the freeway. You're seeing groups of protesters and police. We've seen tactical units. We are awaiting news on whether there's a curfew. But President Trump just moments ago making it clear how long that he intends to keep the military in Los Angeles. If there's peace... O que acontece, agora vem esse pato Donald Trump, a dona Trump. O que acontece, gente? É que esse curfew que eles estão falando, né? Esse hora do recolher, né? Hora de recolher, que eles querem fazer para que as pessoas não saiam determinadas horas na rua, para que elas não sejam presas, né, de maneira truculenta, como o Donald Trump, né. Vamos ver o que ele vai falar agora aqui, que ele se pronunciou, né, a abobrinha que ele vai falar. We get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until they're peaceful. This comes as Trump made it clear today. Para ter paz, Donald Trump, você tem que parar de se meter contra os imigrantes, tá? Só isso que você tem que fazer, parar de ser tão racista. Intention to use the military for political purposes. Tom Foreman is out front. Thousands of National Guard troops and hundreds of Marines have been called to Los Angeles by President Trump, who insists. O Donald Trump mandou a Marinha, né? De todos, depois da Guarda Nacional, colocou a Marinha, que é um dos mais pesados armamentos que eles têm, bem pesados, eles saíram em cima dos civis, né? Only military muscle can contain the trouble. If we didn't send out the National Guard, and last time we gave them a little additional help, Los Angeles would be burning right now. But local officials say police were already dealing with sporadic violence around the largely peaceful protest, which they say were spurred by the White House's desperate and clumsy quest to increase deportations.
People have asked me, what are the Marines going to do when they get here? That's a good question. I have no idea. Essa senhora, a Karen Bass, ela é o mesmo nome que o meu, né? Ela é a prefeita de Los Angeles. Ela está preocupada porque ela acha que manifestações não são quebra-quebra, né? Que normalmente não são, mas o povo está extremamente revoltado com a truculência do ICE. Me desculpa, o ICE é que provocou tudo isso, e o pessoal nessa cidade aí, né? Como vocês podem ver, são latinos, né? E é uma coisa bem a se pensar, né? Por que eles são contra eles mesmos, né? Porque se você for ver em várias situações, até mesmo os policiais lá, os próprios policiais, né, na Califórnia, eles são latinos, como eu vi aqui esse influencer que, enfim, deixa eu só ver aqui que eu posso apresentar aqui para vocês aqui. Que esse menino ele escreve, ele interroga de uma maneira bem engraçada, e eu queria mostrar para vocês. Ele fala quantos officers tem, oficiais, né, da polícia são latinos, com o nome deles latinos nos seus nomes. Vejam só. Right now we're going to see how many cops have Hispanic last names. We got Sanchez, we got Camacho, we got Escobar. Damn, this fool looks scared. Espeleta, Reyes. Let's see, we got Perez. We got Ortega right here. Damn, we got a Garcia right here too, bro. This fool right here, what is that? Nicholus? He's so new, he just had to chalk it on his hat. Esse já não sei. And then we got Perez right there. É exatamente isso. Vocês podem ver que a maioria das pessoas lá são todas latinas. Essa história de dizer que eles não são, eles são todos latinos. Opa, acho que está conversando a falar de novo aqui. Ele é um influencer que faz bastante vlogs sobre o que está acontecendo lá em Los Angeles. Ele coloca tudo isso, e é engraçado que ele faz uma tirada assim de humor, né, numa situação que é bastante problemática. Não acredito que vai ser fácil, não. Né? Então a gente vai continuar agora com o que a prefeita de Los Angeles falou. It underscores Trump's long-standing interest in using the U.S. military even against Americans. Exato. For example, when Black Lives Matter protesters rose up in 2020, Trump reportedly considered deploying troops and asked his then defense secretary, "Can't you just shoot them? Just shoot them in the legs or something?" Trump denies such tales, but just diz que pode chutar, eu ia dizer, né? Mas inventei uma palavra agora, chutar. Atirar nos próprios protestantes, nos protesters, nas pernas e tal. Quer dizer, eles podem ter poder de fogo, porque eles estão indo contra os civis, é uma guerra civil, literalmente, né? A guerra civil que o Donald Trump queria fazer e realizar lá no 6 de janeiro, ele acabou começando agora, né? Eu acho que era o sonho dele, né? Até para ele se tornar mais ainda autoritário, né? Usando a força do poder que ele tem. Então, o único poder que ele tem é o poder federal, o poder do exército. Enfim, é o que ele pode fazer, né? Então, pela essa truculência dele, é mais do que esperado. Ele adora demonstrar o quanto poderzinho ele tem, porque ele está muito bravo de que a Califórnia não está afim, não. Enfim, de mandar os seus recursos, que são os maiores recursos, né? E agora Nova York também se recusando, e outros estados também pode acontecer. Então, não sei se vão ter tantos culhões, né, quanto o governador de lá, mas vamos ver. Pode acontecer. Just last fall, when asked about potential election unrest, he said, "We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary." Geralmente você fala sobre radicais de esquerda quando são pessoas e crianças e mulheres latinas, na sua maioria, e trabalhadores que, mesmo estando irregulares, eles são praticamente pertencentes àquela região. Eu estou falando dos mexicanos, né? Que Califórnia era parte do México. De um nojo que dá para ouvir desse cara falando sobre política nessa situação, onde são crianças sendo levadas com os pais ou sem os pais, separadas, famílias. A gente vê casos de maridos chorando que as mulheres estão irregulares e vão embora, casos de crianças sendo pegas e tudo mais de uma forma
totalmente desumana, pessoas que protestam em pró-Palestina também sendo pegos de uma forma acusatória, totalmente ilegal, enfim, isso era mais do que esperado, que o povo não ia aceitar tudo, ele queria que o povo aceitasse isso de boa, assim, não vai aceitar. Esse país é feito de imigrantes, meu senhor, você é filho de imigrantes também, mas parece que ele esqueceu. Necessary by the military. He has stretched norms by sending thousands of troops to America's southern border, by planning a massive parade of military force, and by ignoring former chairman of the Joint Chiefs, Mark Milley, who said standing beside Trump for a photo op against the backdrop of the Black Lives Matter protest was a mistake. That's fundamental to the health of this republic. You never want the military in actual politics. To be sure, there are a few rarely used ways a president can call troops to enforce domestic law, including the Insurrection Act, aimed at stopping uprisings against government authority. But Trump did not cite that and send help when his followers attacked the U.S. Capitol in 2021, trying to overturn the election he lost. Instead, he pardoned all those protesters on his first day back in office. Porque ele é um criminoso, então ele fez a soltura dos criminosos, é o sonho dos bolsonaristas, né? O Bolsonaro voltar no poder para fazer exatamente isso, mas a gente tem um STF muito mais forte que aqui na América, que não é acostumada com ditadura, né? Então, aqui eles não têm como embargar tudo que o Donald Trump faz, então no Brasil tem, né? Quantas vezes o Bolsonaro deu perdão e foi renegado, né? Então, a gente sabe que no Brasil funciona e aqui nos Estados Unidos não funciona. Enfim, os poderes daqui estão corrompidos e a forma de se revoltar contra isso é fazer protestos, não tem outra solução. Still, in Los Angeles, where the protesters oppose him, Trump is keeping that card on the table. If there's an insurrection, I would certainly invoke it. We'll see. The last time the Insurrection Act was invoked was in the 1992 LA riots. I was there, and I will assure you they were much bigger, much broader spread, and much more violent than probably all of the unrest we see right now. Bottom line is, when it was imposed then, it was with the agreement of the president, the governor, and the mayor, all acting together. Aaron? Mas naquele tempo, o governador, o presidente, todo mundo não era um regime autoritário, então eles conseguiam fazer em 92 um pedido de aliança entre eles, né? Então aí a manifestação acaba, né? A manifestação só há quando não há mais outra alternativa, e aí isso chama a atenção dos poderes políticos, eles tomam uma ação em conjunto, governador, prefeitos e, enfim, presidente, para tomar uma medida e sem precisar usar a Guarda Nacional, sem precisar usar os militares e enfim, a Marinha ou qualquer parte do Exército contra os seus próprios concidadãos. Eu acho que quando eles fazem uso contra civis, assim, é porque realmente o Donald Trump, ele é um regime autoritário, ele coloca a ordem na casa com um regime autoritário, ele não tem conversa, ele não quer que as pessoas entrem em acordo, ao contrário, ele impõe a lei dele, ele se acha o dono do mundo, o rei do mundo, entende? Então, ele não tem essa de conversar, não, ele prefere xingar o governador do estado e ao invés de resolver. Né? Então, essa é a forma que ele faz de negociação. Aí você vê como ele negocia taxas com o mundo, negocia com todos os presidentes que chegam no Salão Oval, né? A maneira que ele trata as pessoas já virou até piada, porque ele realmente é uma pessoa que não sabe negociar, e ele sempre se dizia no programa dele de reality show que ele sabia negociar, aparentemente não. Yeah, something we are not seeing at all right now. Tom Foreman, thanks so very much to you. We'll be here through the night reporting. We'll see if that curfew is announced in just a few moments. And in the meantime, thanks for watching. É isso que acontece. E agora a gente vai ver, eu vou ver com vocês, o que o próprio governador falou. Vou passar aqui rapidinho, vou botar até um modo mais rápido para a gente ver o que ele falou, não ficar 8 minutos assistindo, mas é muito importante porque o que ele falou explica a situação de que exatamente existe essa falta de negociação do governo aqui dos Estados Unidos com os governos locais, e então é por isso que as manifestações vão se vão se espalhar para os Estados Unidos, porque há um consenso entre estados mais progressistas
pistas de que o Donald Trump está motivando esses protestos, e eles não querem que tire-se a paz das cidades, a paz das pessoas, e o ICE está fazendo isso, tirando a paz dessas pessoas de forma truculenta, né? E então isso aí faz com que, com certeza, mas com certeza mesmo, uma situação bem mais agitada, bem mais piorada vai acontecer, e nenhum outro governador vai conseguir resolver, porque o Donald Trump ele embestou de que não tem jeito, e que ele vai usar a Guarda Nacional, não importa, ele vai usar militares, ele não tem essa, vou falar com as pessoas, não vou falar com ninguém, dane-se, ele não quer nem saber. The last few days. This past weekend, federal agents conducted large-scale workplace raids in and around Los Angeles. Those raids continue as I speak. California is no stranger to immigration enforcement, but instead of focusing on undocumented immigrants with serious criminal records and people with final deportation orders, the strategy both parties have long supported. This administration is pushing mass deportations, indiscriminately targeting hardworking immigrant families, regardless... O governo está fazendo mass deportation, né? Ele está fazendo 3 mil pessoas por dia presas, né? Eu vou botar um pouquinho menos, porque eu acho que está muito rápido. Com relação a isso, então o governador está falando, isso não é só na Califórnia, isso está acontecendo em todo lugar. Aqui na Califórnia nós temos uma concentração de imigrantes latinos muito grande, então, né, em Nova York também, então agora vai começar o show, né? Regardless of their roots or risk. What's happening right now is very different than anything we've seen before. On Saturday morning, when federal agents jumped out of an unmarked van near a Home Depot parking lot, they began grabbing people. A deliberate targeting of a heavily Latino suburb. Avisando ele o governador, que chamou, né, o governador Newsom, que é da Califórnia, onde o Trump e eles estão brigados. O Trump está pedindo a prisão dele, tá? A similar scene played out when a clothing company was raided downtown. In other actions, a U.S. citizen, 9 months pregnant, was arrested. A 4-year-old girl taken. Families separated. Chega, né? Uma mulher de 9 meses presa, ganhando um filho e foi levada, porque quer que o filho nem nasça nos Estados Unidos. Crianças presas, ele tá vendo tudo isso, né? Isso é horrível. Friends, quite literally, disappearing. In response, everyday Angelenos came out to exercise their constitutional right to free speech and assembly. É totalmente criminosa essa atitude que o governo, né? E não dá liberdade de expressão só para a agenda do Trump, não para os outros. Protest their government's actions. In turn, the state of California and the city and county of Los Angeles sent our police officers to help keep the peace. And with some exceptions, they were successful. Like many states, California is no stranger to this sort of unrest. We manage it regularly and with our own law enforcement. But this, again, was different. What then ensued was the use of tear gas, flashbang grenades, rubber bullets. Federal agents detaining people and undermining their due process rights. Porque normalmente que eles usam a polícia, eles não fazem esse tipo de atitude, a gente conhece no Brasil que eles fazem muito, né? Nossa polícia militar é diferente no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eles tentam fazer mais por contenção. Quando eles fazem uma ação mais truculenta assim, é porque a coisa tá muito séria, fora do controle, mas eles não têm esse costume, porque americanos veem isso muito em protestos mundo afora, em lugares onde tem ditaduras, onde eles mesmos fomentam, né? A briga dos civis contra a polícia militar ou a polícia local ou militares. Então, não é muito comum que isso aconteça, mas realmente está saindo fora do controle porque o Trump fez isso. Ele fez isso, as pessoas estão revoltadas, ele está destruindo famílias, está destruindo pessoas daqui. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members. Exatamente, ele não consultou a ninguém, Donald Trump não consultou ninguém e já meteu lá 2.000 da Guarda Nacional. Sem nenhum tratamento de conversa. É mais ou menos o que acontecia quando tinha o regime do Bolsonaro, né, no Brasil, para fazer uma relação de quando ele tinha estados onde eram da esquerda, que ele não tinha comunicação, e com os da direita, como ele se comunicava. Então, acho que é mais ou menos aí, porque ele é de uma outra vertente política mais crítica ao Donald Trump, e talvez isso aí faça com que ele não queira negociar, né? E eu acho que o Donald Trump prefere apertar o botão e dane-se o mundo, né? Chamar o exército do que negociar, para ele mostrar o quanto é mais fácil ele esmagar pessoas como formigas, né? Essa é a mentalidade que ele pensa. Ele pensa que ele é o rei dos Estados Unidos, que pode fazer o que quiser, não precisa negociar e tá tudo bem. To deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation.
putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. And the president, he did it on purpose. As the news spread throughout LA, anxiety for family and friends ramped up. Como ele falou, ele fez de propósito o Donald Trump, porque ele sabia que era isso que ia acontecer. E como eu falei, o Donald Trump quer uma guerra civil desde o dia 6 de janeiro. Ele não está feliz que ninguém está se revoltando contra ele, para ele botar mais um regime autoritário, mais autoritário ainda. Você acha que ele quer paz? Ele não quer paz. Protests started again. By night, several dozen lawbreakers became violent and destructive. They vandalized property. They tried to assault police officers. Many of you have seen the video clips of cars burning on cable news. If you incite violence, I want to be clear about this. If you incite violence or destroy our communities, you're going to be held to account. That kind of criminal behavior will not be tolerated. Full stop. Already more than 220 people have been arrested, and we're reviewing tapes to build additional cases, and people will be prosecuted to the fullest extent of the law. Again, thanks to our law enforcement officers and the majority of Angelenos who protested peacefully, the situation was winding down and was concentrated in just a few square blocks downtown. But that's not what Donald Trump wanted. He again chose escalation. He chose more force. He chose theatrics over public. Exatamente, o Donald Trump queria mesmo uma escalação. Ele queria que a situação escalasse dessa maneira. Safety. He federalized another 2,000 Guard members. He deployed more than 700 active U.S. Marines. These are the men and women trained for foreign combat, not domestic law enforcement. We honor their service. We honor their bravery. But we do ele está emparelhando o exército, né? not want our streets militarized by our own armed forces, not in LA, not in California, not anywhere. We're seeing unmarked cars in school parking lots, kids afraid of attending their own graduation. Trump. Exatamente. Lembrem que do brasileiro, né, que foi pego pelo ICE em Massachusetts, e ele ia se formar também, né? Então as crianças estão com medo de ir à escola, principalmente os jovens, né, para sua formatura e serem pegos, porque eles ficam com medo de carros que não têm identificação, né, de policiais do ICE, né, em conjunto com policiais locais, muitas vezes fazendo uma bypass, como diz, passando pela lei. Por exemplo, a polícia pode te parar e perguntar seus documentos e passar para o ICE também, ou ao contrário, o ICE vem de surpresa e pega essas pessoas, né, de maneira a humilhar essas pessoas na frente das outras, na luz do dia, na cara de todo mundo, de uma forma truculenta. Ele provocou isso. Donald Trump provocou essa situação nos Estados Unidos e ele provocou a guerra civil. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness masquerading as strength. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or... Sem mandato, tá? Presas as pessoas e pegas, tá? Sem nenhum mandato, e muitas vezes eles pegam varia de pessoas que estão regulamentadas e tudo, tá? E até pessoas turistas que não tem nada a ver. Skin color, then none of us are safe. Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there. Trump and his loyalists, they thrive on division because it allows them to take more power and exert even more control. And by the way, Trump, he's not opposed to lawlessness and violence as long as it serves him. What more evidence do we need than January 6th? Ask everyone. Take time, reflect on this perilous moment. A president who wants to be bound by no law or constitution, perpetuating a unified assault on American traditions. This is a president who in just over 140 days has fired government watchdogs that could hold him accountable for corruption and fraud. He's declared a war on culture, on history, on science, on knowledge itself. Databases, quite literally, are vanishing. He's delegitimizing news organizations, and he's assaulting the First Amendment. And the threat of defunding them, at threat, he's dictating what universities themselves can teach. He's targeting law firms and the judicial branch that are the foundations of an orderly and civil society. He's calling for a sitting governor to be arrested for no other reason than to, in his own words,
for getting elected. And we all know this Saturday, he's ordering our American heroes, the United States military, and forcing them to put on a vulgar display to celebrate his birthday, just as other failed dictators have done in the past. Yeah. Look, this isn't just about protests. Ele vai usar o exército para fazer festinha, claro, né, da Selma. Here in Los Angeles. When Donald Trump sought blanket authority to commandeer the National Guard, he made that order apply to every state in this nation. This is about all of us. This is about you. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Com certeza, já tem todos os estados agora já estão se movimentando. Nova York, agora tem a Illinois, de Chicago também, parece que no Texas também, tá se espalhando sim, tá se espalhando, pessoas estão inconformadas e não são só imigrantes ilegais, né, que estão se inconformando, pessoas parentes delas, também estão americanos nativos. Eu não confio muito em políticos, não confio nada em políticos liberais, né, mas o que ele está fazendo é bastante importante pontuar de que, de alguma forma, né, essas pessoas precisam de um aparato legal, né, e não de um ataque policial ou militar, né. Então, o que está acontecendo é justamente tudo que, como eu falei, que o Donald Trump queria, um confronto. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. He's taking a wrecking ball. Será que a América é democrática ou foi algum dia? Tenho minhas dúvidas. Wrecking ball to our founding fathers' historic project. 3 co-equal branches of independent government. There are no longer any checks and balances. Congress is nowhere to be found. Speaker Johnson has completely abdicated that responsibility. Isso porque teus colegas, os democratas também, eles estão, tanto democratas como conservadores republicanos, estão todos no mesmo alinhamento. Eles não estão fazendo nada. Claro que os democratas estão em menor número, mas eles não estão fazendo muita coisa, né? Ou seja, é democracia? Acho que não. Responsibility. The rule of law has increasingly been given way to the rule of Don. The founding fathers, they didn't live and die to see this kind of moment. It's time for all of us to stand up. Justice Brandeis, he said it best. In a democracy, the most important office, with all due respect, Mr. President, is not the presidency, and it's certainly not governor. The most important office is office of citizen. At this moment. Não, para o Donald Trump. Ele acha que ele é o rei. Ele não é nem presidente, ele é o rei ditador do mundo. This moment, we all need to stand up and be held to account, a higher level of accountability. If you exercise your First Amendment rights, please, please do it peacefully. I know many of you are feeling deep anxiety, stress, and fear, but I want you to know that you are the antidote to that fear and that anxiety. What Donald Trump wants most is your fealty, your silence to be complicit in this moment. Do not give in to him. Eu concordo. Não tem que dar nenhuma canja para esse cara, não tem que dar nenhum momento de paz para o Donald Trump. A gente tem que se manifestar, e todo mundo tem que se manifestar, principalmente quem não corre risco, assim, de ser deportado, mas pode ser preso. Isso é induvidável, mas não vai ter polícia suficiente para prender se todo mundo for na rua, vai ser muito difícil. E esse movimento começou na Califórnia e vai, com certeza, aumentar cada dia mais. Quanto mais a truculência do Trump aumentar, mais vai ser, mais ainda as pessoas não têm medo de exército, não têm medo de nada e de serem presas. E aqui a gente viu a resiliência desse povo latino que está aqui, desse povo imigrante. É isso, pessoal. Eu tenho as minhas objeções aos políticos, né, daqui, porque não confio em nenhum, porque todos eles são a mesma coisa. Mas, graças a Deus, um governador teve um pouquinho de entendimento, né, no meio dessa cortina de fumaça do Donald Trump, que ele gosta de fazer, né, e desse estrelismo nele. Eu espero que ele seja deposto, mas vai ser difícil. A gente só tem que lutar até o dia que ele sair, né? Então, e ainda assim, a gente não tem uma democracia nos Estados Unidos. É isso, pessoal. Lutemos. Bye, bye. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? Não seja qual for a hora que vocês estão vendo, aqui tem a notícia. Gente, vocês viram um caso, né, que aconteceu lá, que eu até comento na minha live vídeo, sobre o assalto, na verdade, o sequestro, né, de ativistas humanitários em Gaza. Num deles, que é um brasileiro, o Thiago Ávila, ainda está preso, e aparentemente ele está lá, preso em solitária,
só conseguiu falar com a sua advogada, que o representou, ela que conseguiu falar pelo telefone com a esposa dele, e ela está sem notícias e tudo, diretas dele, só notícias pela essa intervenção, então a gente pode, pelo menos, atestar que ele está lá, e ainda está lá. Ele foi enviado para uma solitária em uma prisão, onde é conhecida por torturar crianças palestinas, uma prisão dentro do Estado sionista, e está fazendo greve de fome, porque ele está realmente em protesto, né? Mas a gente sabe que como o caso dele vai ir para umas instâncias superiores lá, eles vão acabar deportando ele à força. É o que eles fazem, como fizeram com a Greta, que ela assinou, mas aparentemente eles estavam fazendo com que as pessoas assinassem a contragosto, as que voltaram, e quando um juiz se pronunciar, provavelmente ele vai voltar e vai contar a experiência negativa de como tentar furar esse bloqueio em Gaza por causa dos sionistas. Então, vou assistir com vocês o que aconteceu em maiores detalhes com um canal que eu adoro muito assistir, né? Que é o Meteoro, que sempre tem notícias muito, muito importantes e mantém todo mundo informado. Se inscrevam lá. E assim, eu acho que se vocês estão assistindo o meu canal, provavelmente vocês conhecem esse canal, porque ele também é um canal progressista. Enfim, vamos ver o que as meninas do Meteoro estão contando, mais detalhes eu vou dar um react, né, sobre essa situação, que não é nada boa, né, para a família do Thiago, que estão todos desesperados, sem notícias da voz dele, né. Ele só conseguiu escrever uma cartinha que foi entregue para a advogada, que foi enviada para a advogada, que enviou para a esposa dele, que ela até leu, né, e tudo mais, para a filhinha dele, né, contando lá sobre a questão de por que ele está lutando lá. Isso vai ser lindo quando um dia ela conseguir ler. E é isso, pessoal, vou colocar aqui então. A gente vai reagir junto ao que as meninas contam nesse corte da live delas, sobre o assunto Thiago Ávila em Israel. O brasileiro Thiago Ávila, preso em Israel junto de outros ativistas em um barco com ajuda humanitária, foi levado para a solitária, segundo informações passadas pela advogada dele para a família. De acordo com o comunicado, Thiago Ávila contou que o ameaçaram de deixá-lo na solitária por 7 dias em uma cela escura e pequena, sem contato com outras pessoas, inclusive com a defesa. Israel vem cometendo diversos crimes de guerra e esse seria só mais um deles. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Israel sempre faz crimes de guerra com pessoas, até mesmo pessoas que não são ativistas, né? Elas chegam lá, elas também são abusadas por eles. É um Estado que realmente não gosta de ninguém, a não ser de sionistas. E que tem um alinhamento com eles também, né? Qual foi o seu crime? Tentar levar comida para bebê. Pronto, Sofia, é o resumo. Criar, promover uma ajuda ali humanitária para levar o básico, que é comida e água, para pessoas que estão isoladas por conta de ações sionistas de Israel. Eles estão promovendo genocídio, a gente está assistindo e muitos estão calados, inclusive, vendo tudo acontecer. E, nesse caso, o Thiago Ávila é um brasileiro, ele está numa solitária, de acordo com informações que foram trazidas pela advogada. A gente tem também um breaking news aí, tem atualizações, porque houve uma reunião no Itamaraty com a presença de lideranças até do PSOL, a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga acompanharam, e a gente tem algumas atualizações sobre como está o Thiago. Mas é isso, o Thiago e outros ativistas foram presos por entrar, e aí a culpa é de entrar ilegalmente no território de Israel, é isso que oficialmente Israel diz, sendo que eles estavam levando ajuda humanitária, tentando chegar a Gaza, ao território palestino, onde os palestinos ainda estão amontoados, aglomerados, sem conseguir alimentação, água, sem eletricidade. E, assim, eu acho que minimamente a gente precisa esclarecer que quando alguém consegue ajuda, consegue chegar nos postos de abastecimento, pegar o alimento,
Israel, por exemplo, uma das formas de Israel liberar esse alimento é com o escaneamento de rosto, né, das pessoas que estão ali pegando os alimentos. Então, tem todo um processo aí também de insegurança para as pessoas que estão passando por uma situação... Quando eles não jogam drones e bombas em cima das pessoas pegando seus alimentos, e se vocês forem olhar pela internet, vocês vão ver mortes em massa de população palestina esfomeada tentando buscar alimento, enquanto eles massacram em números sem precedentes. Vexatória. É crime de guerra. Negligenciar água e comida, sobretudo para crianças, idosos e mulheres, é crime de guerra. Não é Hamas versus Israel, é Israel versus o povo palestino, matando crianças. Dito isso... Não é nem versus, né? Porque versus você ainda parte do pressuposto que existe algum tipo de equilíbrio para que você possa ter uma briga, né? Não tem. Exatamente, não tem versus. A Giovanni Araújo aqui no chat, Araújo aqui no chat comentou que... Assim, pessoal, deixa eu ver aqui, acho que o som... Eu não sei se continua. Em relação a essa situação toda, lembrando de que eles não têm o mesmo, né, o mesmo lado, né, e lembrando que o Hamas queria soltar todo mundo, e o Netanyahu negou. Inclusive, hoje, foi dado de que ia haver uma dissolução do parlamento de Israel, Knesset, e o Netanyahu não conseguiu conter a briga lá dentro, e quase que foi dissolvido, e ele ia perder o posto dele pelo enfraquecimento dentro do próprio parlamento, ou seja, ele está querendo botar ortodoxos para lutar na guerra por uma forma de reposição do exército, e isso os judeus ortodoxos, ele está com bastante desgaste na política dele, que é só para ele continuar no poder, né? A guerra só faz ele se alimentar do poder, mas ele não se preocupa com a humilhação. O importante é ele estar lá, mas isso já mostra um grande descontentamento com o próprio Estado. O sionista está bravo com eles mesmos, né? Então, a gente está vendo esse desgaste acontecer lá. E, enfim, porque a gente sabe que isso não é uma guerra, né, gente? É um genocídio declarado. Que estão metendo bala e que vai tentar pegar comida. E a gente viu, inclusive, isso acontecer, não é eufemismo, não. A gente viu acontecer em caminhões no ano passado, quando os palestinos se aproximaram para pegar a comida, e eles foram, né, massacrados, eles receberam bala. Então, assim, de fato, é isso que está acontecendo, é crime. É criminoso. A gente está vendo comboio de ambulâncias sendo alvejadas, a gente está vendo hospitais, escolas sendo alvejadas. Então, não dá para a gente chamar isso de fato... Não dá nem para chamar de guerra, porque o termo é genocídio. É um massacre. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer atualizações que a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga, com a esposa de Tiago Ávila, trouxeram para a gente agora há pouco, por favor. Bora lá. Nós acabamos de participar de uma reunião com o Celso Amorim aqui no Palácio do Planalto para falar sobre o tema da Palestina, o genocídio absurdo que o Estado de Israel vem cometendo na faixa de Gaza, e também para tratar mais uma vez da questão do Tiago Ávila, que é um dos tripulantes da Flotilla da Liberdade, que foi sequestrado em Israel. Nesse momento se encontra preso e precisa seguir tendo acompanhamento do Estado brasileiro pela segurança, pela sua vida, mas também temos aqui trazer as demandas dos movimentos sociais da universidade brasileira para que o Estado brasileiro rompa relações com o Estado de Israel. É necessário fazer um cerco a Israel pelo papel absurdo e inaceitável que vem fazendo com o povo palestino. Vamos ser informados que eles botaram o brasileiro Tiago Ávila numa solitária, lá nas prisões de Israel. Não, é uma barbárie. É uma barbárie. Como é que tu garante que, do ponto de vista internacional, se cesse a barbárie e o genocídio do governo de Israel, Estado de Israel? E nós achamos que é um movimento das relações diplomáticas, comerciais, de todas as maneiras, um isolamento de todas as maneiras. Então, é fundamental a gente ter esse indicativo de medidas a serem anunciadas pelo governo brasileiro, e a gente pode sair daqui com a esperança de quando isso pode acontecer, ministro. O governo brasileiro ele tem que pressionar o Estado sionista, não dando mais a gasolina, né, o petróleo para eles,
enfim, não fomentar mais o genocídio, que se o Brasil não cortar relações com Israel urgentemente, a história vai depois cobrar do Brasil, né? E dificilmente o Ávila vai sair lá sem nenhum trauma, sem nada, porque passar por uma prisão sionista de Israel lá é fogo, é bastante complicado. Se nessa reunião que o senhor teve com o presidente Lula e com o ministro das Relações Exteriores, se houve essa indicação de quando essa expectativa pode ser saciada para que a gente não vivencie, não siga vivenciando aquilo que a gente está vendo com o povo palestino todos os dias. Vai ter que acabar a sua curiosidade por alguns dias. Eu mencionei isso. A certeza de que o assunto está sempre presente. Hoje tivemos um despacho da reunião sobre outros assuntos, mas a questão de Israel está sempre presente, do que fazer em relação a Israel e em defesa do povo palestino está sempre presente, medidas devem ser tomadas. Gente, pelo amor, eu gosto muito do Celso Amorim, ele é um excelente profissional, mas isso aí foi bem feio, viu, Celso? A gente tá vendo um genocídio acontecer na nossa cara, a gente tá vendo um brasileiro ser sequestrado em águas internacionais, porque sim, a palavra essa é sequestro, ele estava em águas internacionais, Israel não tinha nenhuma jurisdição para interceptar o barco lá. Correto. Ser sequestrado enquanto tentava levar ajuda humanitária para um povo que está sendo genocidado, e você dá uma risada dizendo, vai ter que aguardar sua paciência. Enquanto isso, a gente tem um brasileiro sendo mantido em solitário, enquanto isso você tem pessoas sendo mortas. Não basta ter um brasileiro lá, será que não comove um pouco o governo brasileiro em saber que tem um cidadão, se bem que teve um cidadão também brasileiro palestino que foi morto lá e eles não conseguiram levar o corpo dele para o Brasil. Acho difícil que eles mudem a ideia, acho que o Itamaraty está bastante atrasado com isso. Eu esperava que fosse diferente desde o governo Bolsonaro, que tem uma aliança enorme com esse governo sionista do Netanyahu, então eu esperava que fosse diferente, né, e esperava que eles pudessem realmente mostrar uma diferença, ser uma voz de diferença. Não adianta nada o discurso do Lula falando de que ele fica pasmo com a situação de Gaza se não faz nada para ajudar aquele lugar, né, não ajuda nem o próprio brasileiro, pelo amor, né? Eu também concordo com a Sofia Labanca, é verdade. Isso aí é uma coisa, assim, a deixar a gente bastante preocupado com o que está acontecendo, né, com o Brasil, que o discurso é um e a ação é a outra. Come on, né? O governo Lula, o próprio Lula, inclusive, já fez, sim, falas muito boas sobre o que está acontecendo em Israel, mas a gente precisa mais do que fala. A gente precisa de ações. E em termos de ações, o governo está deixando muito a desejar, e a postura do Celso Amorim aí, nesse caso, eu acho que foi lamentável. Lamentável de fato, eufemismo para um absurdo, Sofia. Você está sendo muito gentil até com o Celso Amorim. Porque isso é absurdo. A fala dele é absurda, porque nesse momento, o que se diz, eu gostei muito do que a Melchiona fala, a Fernanda Melchiona, deputada, ela aponta uma coisa. Nesse momento, o Thiago Ávila, ele é mantido numa solitária. A gente tem um brasileiro mantido em uma solitária, sequestrado, como você bem falou, Sofia, e a resposta do líder brasileiro é dizer, tem que esperar. Tem que esperar o quê? Um assassinato? Até porque a gente já falou aqui de um palestino brasileiro, né? Um jovem já foi que foi assassinado. Isso, eu acabei de falar isso, não sabia que elas iam falar. Depois do assassinato, aí o Itamaraty fala, estamos prestando apoio à família, se quiser voltar para o Brasil, o corpo para enterrar aqui, enfim, né? Mas isso é muito pouco, gente. É necessário, de fato, que a gente tome medidas para evitar que não só o Thiago, mas que esse genocídio tenha fim. Então, a comunidade internacional precisa começar a se mobilizar. Nesse momento. O Celso Amorim tem que saber que esse governo não são daqueles governos anteriores que o Lula tinha uma certa parceria com Israel, mesmo sendo crítico a Israel e sendo do lado do Arafat e tudo mais, né? Ele tem que lembrar que não é daquele tempo que ele participou do governo do Lula, né? Quando ele era do Ministério
das relações exteriores, ele sabe muito bem que não é, ele está com medo, talvez com a pressão sionista, eu vou mais fundo, é uma pressão sionista brasileira, e eu acho que isso faz com que ele tenha esse tipo de discurso, assim, não, nem lá nem cá. Essa é uma preocupação, eu acho que não deve ser só uma pauta da esquerda, mas por enquanto é uma pauta só da esquerda, enfim, porque a direita parece que se emparelhou, né? Ela se ilude com esse judaísmo imaginário, de que eles são adorados por Israel, enquanto que não são. Enfim, é lastimável que o Brasil tenha esse tipo de postura, a gente esperava que fosse uma outra postura, e o Celso Amorim não é qualquer pessoa, ele foi um diplomata, ele foi uma pessoa importante nas relações exteriores do Brasil, agora ele é um conselheiro do governo, e eu esperava que ele tivesse uma postura diferente. Eu sou internacionalista, eu sei disso. Ele podia ter uma postura também, não só com um discurso, mas também com uma ação, mesmo que não seja partida da ação dele, né, do governo, tem que ser a ação, não dele, mas que ele podia ter tido um outro tipo de opinião. Parece que ele não está concatenando com a opinião do Lula, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver. E não dá para confiar num governo assim, onde um cidadão brasileiro pode estar sofrendo algum abuso fora do seu país, né, fora da sua pátria, e o Brasil fica, não sei, não vou romper relações, não vou fazer nada, porque não sei como é que vai ficar a situação, e ficar dando risinho, e não sei, ficar com esse discurso nem. Isso aí não ajuda nada o Brasil, e ao contrário, a gente fica mais parecido com governos párias, como aqui nos Estados Unidos. Então, eu espero que o Lula veja esse tipo de react da esquerda. Eu acho que a esquerda tem que pressionar cada vez mais o governo, porque infelizmente só vem de nós essa crítica. Bom, eu espero que ele seja solto logo. Eu não quero que o Thiago fique lá, mas talvez ele vai ser só solto mesmo por causa dos próprios israelenses que vão deportar ele, porque esperar do Brasil é lamentável. Nesse momento, o Brasil pode atuar ativamente, porque tem um brasileiro preso em Israel. Então, é preciso que o Brasil se posicione. Eu vou te pedir só para mostrar a matéria da Metrópole, Sofia, que já foi dito pela Fernanda Melchiona, mas é importante que a gente reforce exatamente isso. A matéria da Metrópolis traz que o Thiago, advogado da família, dele para a família, perdão, disse, né, que o Thiago Ávila está preso numa solitária e que ele foi, inclusive, ameaçado. Ele falou para a advogada que ameaçaram deixá-lo na solitária por 7 dias em uma cela escura e pequena, sem contato com outras pessoas, inclusive com a sua defesa. A advogada comunicou aos familiares... Totalmente contra os direitos humanos, eles já estão fazendo com um cidadão de fora, não é nem com uma pessoa que é de lá, né? Que não é um palestino, ou que já faz coisa até pior. 7 dias numa solitária pode enlouquecer uma pessoa, não pensa que só algumas horas já pode deixar você mal, imagina 7 dias. Né? O governo brasileiro parece que tá faltando entender um pouco dessas coisas lá, que a coisa é bem séria. Brasiliense, que isso é ilegal e que, se acontecer de fato, levará o caso à Corte Suprema. No entanto, já tem uma denúncia, né, de crime de guerra em Haia contra Israel, e nada acontece. Então, adianta o que levar para a Corte Suprema? A gente já sabe por que nada acontece. Estados Unidos não deixa nada acontecer, né? É uma lástima. Israel está passando por cima de todos os tratados de humanidade e direitos humanos do mundo. Israel não está se preocupando com absolutamente nada, e com aval, inclusive, de nações como os Estados Unidos da América, que não só têm um aval, como financiam esse genocídio, como tem interesse também, né, criar um resort em Gaza, que já foi fala dita por Donald Trump, e a gente precisa de uma resposta um pouco mais contundente e mais dura do que a Amorim deu. É necessário aí que o governo Lula se posicione, sim. E eu vou até dizer uma coisa, Sofia, parabéns ao pessoal. Estou vendo pouca mobilização, visibilidade para o que está acontecendo. Basicamente, o pessoal está apontando o sionismo, o pessoal está lutando, né, fazendo essa defesa pelo povo palestino. Então, parabéns ao pessoal nacional aí que tem essa mobilização. É uma delegação nacional. E que bom que eu vou botar fogo nisso aqui agora, mas eu vou dizendo, você percebeu quais eram os 3, né? Melchiona, Samia Bonfim e Glauber Braga. Não é o pessoal todo, é o mês. Não, um mês. Exatamente.
A Revolução Solidária lá com o Boulos, Érica Hilton. Não tô vendo fazer o pastor Henrique, eu não vi eles ali, não. Assim, tipo... Mas o Boulos, ele comentou sobre o mesmo assunto, ele falou nas redes sociais, eu não sei onde é que eu vi, acho que no Instagram, parece que ele também comentou, mas eles também não estão favoráveis à situação, não, nem a Érica também. Claramente não, ela já teve falas bem contra toda essa situação, então eu acho assim, falta eles terem se unido, talvez por alguma agenda eles não foram lá, mas aí eu já não sei se eu concordo tanto com isso com a Sofia, porque eu acho que eu vi sim no Instagram eles se pronunciando. Com todo respeito, Érica, mas é o MES, não é o pessoal. Não, pronto, perfeito, Sofia. É um grupo, de fato, tem grupos, né, dentro do pessoal que fazem, levantam essa bandeira, não é o partido como um todo. E isso também é importante. Uma vez ou outra você vê aí a Érica falando sobre a Palestina, mas não é o foco. E é isso, a gente precisa que todas as pessoas que levantam a bandeira contra a opressão se mobilizem. Porque nesse momento é um brasileiro, amanhã vai ser um suíço, e a gente vai continuar vendo pessoas sendo presas e desrespeitadas. Teve o caso, né, que a gente já falou aqui também, sobre presos que não tinham nem passagem pela polícia e foram levados para Guantánamo, né, local que se faz experiência com os seres humanos e ainda se continua permanecendo naquela prisão ativa nos Estados Unidos. E a gente está vendo vários países descumprindo direitos humanos. A gente vai continuar permitindo isso, a Israel, são os Estados Unidos e quais outros países a gente vai permitir que o nosso povo seja tratado dessa forma. Então, é necessário, sim, mobilização para impedir que isso continue acontecendo. É isso, Sofia. Perfeito. Já que eu falei, deixa eu explicar aqui, né? Já que o Recusa a Distopia aqui já está perguntando o que é o MES, Sofia. PSOL, assim como o PT, são partidos de tendências, ou seja, tem vários mini partidos dentro do próprio partido, que é diferente do que você vê em outros partidos como PCdoB, PCBR e tal. São aqueles partidos com centralismo democrático que é um bloco só. Dentro do PSOL existem trocentas tendências, mas tem duas principais, que é a Revolução Solidária e o MES. O mês você vai ter gente aí como aqueles ali, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Glauber Braga e tal, que é um pessoal menos governista. O Revolução Solidária vai contar aí com o Pastor Henrique, Érica Hilton, Boulos, que né, no contexto atual estão aí mais ligados a mais governistas, né, mais ligados ao governo Lula, enquanto o MES muitas vezes se coloca como uma espécie de oposição à esquerda. É basicamente isso. E MES, a sigla é Movimento Esquerda Socialista. Entendi. É isso, tá explicado. Ficamos por aqui, Dai. Oi? Só uma coisa, bancada dos professores, gente. Eu sempre faço o coraçãozinho para a bancada dos professores, que geralmente é o grupo que fica no mês é a bancada dos professores. É isso, Sofia, ficamos. Pois é, pessoal, é isso aí, elas ficam, e eu vou comentar aqui. Com relação a essa pauta e posição, vou reiterar, o Brasil deve sim se manifestar contra isso, os políticos de esquerda estão fazendo isso, saindo um pouco da rede social e indo de frente com o governo, e a coisa está bem séria lá. O Thiago vai ficar nesse tempo lá, e eles realmente estão fazendo, o que eles estão fazendo lá é crime de guerra e crime de tortura, e eu espero que os Estados Unidos parem de dar tanto dinheiro para Israel, enquanto isso eles dão, mais tortura acontece lá, mas também eu espero que o Brasil, de alguma maneira, faça uma política com mais contundência que fica só nesse discurso, né? Enquanto isso as coisas ficam piorando, e se o Lula quer fazer uma diferença, realmente, nessa situação, ele tem que parar de só fazer o discurso. Fazer o discurso é lindo, é importante, é significativo, mas tem que ter ação. O governo brasileiro tem que tomar ações mais efetivas e cortar de vez relações com o Estado sionista. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que tenha boas notícias e que a família do Thiago consiga ter paz e consiga ir de volta e mostrar para o mundo o quanto esse governo não deixa pessoas humanas, pessoas de bom coração que querem fazer uma coisa bonita, ajudarem nem é uma guerra, nesse genocídio horrível que está acontecendo lá. Até logo, pessoal. Eu fui.